Olá, estamos ao vivo agora. Boa noite. Boa noite, doutor. Tudo bem? Tudo bem? Hoje temos a honra de receber o doutor Bruno Rocha, de Belo Horizonte, advogado de Belo Horizonte, também especialista em planejamento patrimonial da família. Vamos esperar um minutinho que as pessoas vão chegando aqui, Bruno. Vou pedir para as pessoas, quem puder, compartilhar a nossa live. Compartilha aí, chama os amigos, tá? Vamos tentar transmitir o máximo de informação para as pessoas nesse momento difícil. Fornecer informação boa, de qualidade, eu acho que é crucial, eu acho que é tão dever do advogado, né? Não só do advogado. A gente tem que compartilhar coisas boas. Nosso país, que é um emaranhado de leis, que às vezes, inclusive, se mostram bastante difíceis até para nós, né? Tanta lei, tem lei estadual, lei municipal, lei federal, e em razão disso nós temos uma solução muito boa para a economia tributária, para planejamento sucessório, para a proteção patrimonial, né? Nós vamos falar muito disso hoje, e vamos falar também quanto que custa tudo isso, e se isso realmente é bom, né? Se fosse bom, por que será que o Silvio Santos, o pessoal da Globo, o Carrefour, todo mundo tem holding, né? Se fosse ruim, garanto que eles não tinham. A nossa função é fazer essa holding chegar para todo mundo, né? Mas, antes disso, eu costumo falar que o principal inimigo do planejamento patrimonial familiar é a desinformação, a ignorância das pessoas de saber o que é e a existência dessa ferramenta maravilhosa que nós estamos trabalhando, que a gente vai apresentar aqui hoje para o pessoal, sabe? Isso aí. Ele faz parte de um time, né? Um time Holding Brasil. São um grupo emaranhado de advogados, sempre estudando, se ajudando para fazer sempre o melhor sistema possível. O melhor sistema possível, né? A gente estuda todo dia, a gente trabalha todo dia, a gente luta com isso e a gente está tentando fazer o diferente. Não, estamos querendo ficar fora do Poder Judiciário, estamos querendo ficar longe disso. Vamos mostrar. Não só nós, né? Nossos clientes, tirar eles de lá, falar, deixar tudo resolvido quanto mais rápido possível. Meu pessoal, quem puder compartilhar, viu, Bruno? Vê se você consegue compartilhar aí. Eu acho que eu já compartilhei. Bora. Compartilhei. Enquanto você estava introduzindo a gente, eu compartilhei. Deixa o pessoal aí, não um tempinho, mas também não. Beleza. Bruno, por favor, se apresente. Boa noite novamente, Eduardo. Boa noite para todo mundo aí. Meu nome é Bruno, sou advogado, especialista em planejamento patrimonial da família. E assim, como o próprio Eduardo falou aí, assim como outros do time Holding Brasil, somos uns entusiastas em levar essa informação para todo mundo. A informação de que você não precisa sofrer com o inventário. E o que é o inventário, não é, Eduardo? O que é? O inventário nada mais é do que o grande vilão da família brasileira. Ele é aquele que dilapida o patrimônio da família brasileira. E eu vou mostrar isso aí hoje, tentar mostrar, né? A gente, assim, que é ao vivo hoje, mas... Só que esse vilão, ele só age, eu costumo falar que esse vilão que a gente tem contra a família brasileira, ele só consegue agir na ignorância das pessoas. Porque a partir do momento que a gente conseguir informar elas que existe essa ferramenta de planejamento patrimonial, que é a holding familiar, que você já fala aqui, eu já vi aqui no seu canal, no seu YouTube, no seu Facebook, vocês falam constantemente, as pessoas vão conseguir derrotar ele. Entendeu? Mas por que o inventário é tão custoso? Por que ele dilapida o patrimônio da família? Sim, pode falar. Bruno, deixa eu te interromper. Tem uma passagem de uma colega nossa, também do time Hold, da doutora Karina Jabur, que ela falou do inventário. Sensacional. Eu não sei se ela está nos assistindo. Ela fez um vídeo contando o inventário que demorou mais tempo no Brasil. Ele começou 107 anos. Inventário do 107 anos. O Comendador do Rio Grande do Sul. Eu não tenho as datas aqui de cabeça, mas eu já tive essa notícia também.
é um inventário que ele faleceu em 1800, quer ver? O inventário... 1807. Não? 1807. Acho que 1807. Não, ele faleceu em 1807, não, porque o inventário terminou em 1990 e poucos. Isso. 1980 e poucos. Então, ele faleceu em 1887, um negócio assim. E ele não tinha filhos, hein? Um inventário que não tinha filhos, pelo menos não legítimos para os padrões da época. E o inventário durou até agora. Ela fala lá, são 502 caixas de inventário arquivado, de papel. Agora você imagina a situação. Inclusive, trazendo para o nosso aqui, para uma realidade mais atual, tu sabe muito bem, o inventário, ele não dura menos de 5 anos, o inventário judicial. E se não tiver problema, né? Se não tiver aquela briga com o herdeiro, aquele imóvel que está irregular, aquele outro herdeiro que aparece do nada, uma companheira que aparece também. Se não tiver isso, dura 5 anos. Quando tem, eu estava até levantando aqui no escritório, nós temos aqui inventário de 99, que ainda está rolando, de 2006 e de 2010. Que não, sem nenhuma vista para acabar. Porque não tem como acabar. O negócio já faleceu gente no meio e o negócio vai virando uma bola de neve. O patrimônio, tem por exemplo, tem uma gama grande de patrimônio. Muito patrimônio mesmo. Só que absolutamente nenhum herdeiro está conseguindo utilizar os patrimônios por causa do inventário. Foi falecer, isso era entre irmãos, aí faleceu outros irmãos que já eram mais velhos, aí sobrinho entrou na briga, já tem sobrinho falecido também, e aí 3, 4, 5, 6 advogados, o negócio não anda. Impressionante. Então, esse é o grande problema que a gente tem relatado. O processo de inventário, além de ser demorado, ele é caro. Nós vamos falar sobre o imposto. Como a gente fala aqui em Minas, ele é custoso, né? Nossa, demais. Viu, gente? Lembrando que o Dr. Bruno, ele é da nossa capital, ele é de Belo Horizonte. Conhece Alfenas? Conheço de nome, nunca fui, não. Conheço pessoas daí já. Aqui, estudaram, inclusive, e tal. Ando muito no interior, mas Alfenas ainda não tive o prazer de conhecer, não. Opa. Se Deus quiser, quando acabar essa pandemia, recebo meus convites. Gostaria muito de recebê-lo aqui na minha casa. Sentar, bater um papo sobre road também, fazer umas road rural aí, deve ter muita road rural. Opa, demais. Né? Vamos lá, vamos começar a trabalhar. Vamos parar de bater papo à toa, né? Vamos trabalhar. Voltando aqui no inventário, eu acho muito importante a gente mostrar para as pessoas, que a gente fala, né? O inventário demora muito, o inventário é custoso. Mas quanto que custa o inventário? Se a gente tem que fazer mostrar isso para as pessoas. Então, esse seu convite aí, eu não te agradecer novamente desde já. Eu queria ver se eu podia aqui compartilhar uma coisa com o pessoal, que é quanto que sairia um inventário. E para isso a gente usa um exemplo, certo? Um exemplo, e é legal que é um exemplo que já aconteceu em todo escritório, por causa do boom imobiliário. Eu já tive aqui, eu tenho certeza que você já teve no seu escritório também, que aquela família que adquiriu um imóvel há 20, 30 anos atrás, o imóvel valia, em média, isso acontece muito aqui em Belo Horizonte, 300 mil reais. Foi adquirido por 300 mil reais. Mas hoje, 2020, boom imobiliário, tempo passando, esse imóvel está valendo R$1 milhão. Muitas vezes a família é a única que eles têm. Valendo R$1 milhão. E se você for fazer essa conta, esse imposto, quando falece, o Estado não leva em consideração o que está escrito no teu carnê de PTU, não, sabe? Aqui está o valor venal, aquele valor baixo, eu vou pagar 5% do que está escrito no meu IPTU. Não é disso. É o valor de mercado. Vamos falar disso, vamos falar do ITCB. Eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês. Sim. Ver se eu consigo aqui. É um imposto que chama Imposto de Transmissão, Causa-Mortes ou Doação. O que é isso? Quando você doa para alguém, você tem que pagar. Opa, deixa eu só autorizar aqui. Beleza. Eu estou vendo a sua tela.
Estão vendo aí, pessoal? Estão vendo aí? Para chegar e tá, né? Explica essa tela, por favor. Bruno. Vou explicar para vocês aqui. Isso aqui, ó, é um quadro comparativo entre o valor do inventário, quanto que custa um inventário, para vocês poderem entender quanto que custa o inventário. Aqui do lado é um valor de quanto que custaria nesses mesmos parâmetros, que a gente até já falou aqui, um imóvel adquirido por 300 mil, que hoje vale R$1 milhão. E aqui é o mesmo parâmetro que a gente vai usar, podemos usar para colocar usando a ferramenta de planejamento patrimonial, que é a road familiar. Entendeu? Você estava falando aí, Eduardo, que eu vi você falando aí que do ITCD, exatamente, porque não só o ITCD, mas as custas do inventário vão incidir sobre o valor de mercado do imóvel. Não é o valor do IPTU, não é o valor que está na sua declaração de imposto de renda, que seria os 300 mil, vão incidir sobre o valor de mercado. Então, a gente tem que colocar aqui, ó, mercado. E qual que é o valor de mercado que a gente colocou no nosso exemplo aqui, que a gente estava falando? O imóvel adquirido por 300 e hoje ele está saindo por R$1 milhão. R$1 milhão. Pois é, quanto que fica esse inventário? Para a pessoa fazer esse inventário, o Eduardo, se ela for fazer, a gente estava até falando aqui do tempo que dura o inventário, se ela não tiver nenhum testamento, não tiver filhos menores, ela consegue fazer esse inventário mais rápido. A gente tem que admitir isso. E isso é feito no cartório de notas, através de uma escritura pública. A pessoa paga nessa escritura pública, em média, 0,5% do valor do imóvel, do valor da transação, do mercado que a gente está avaliando. Então, em média, a pessoa vai gastar R$5 mil nesse caso aqui que a gente está falando de um imóvel de R$1 milhão. Além disso, a pessoa tem que tirar certidões atualizadas, certidão atualizada do imóvel, certidão atualizada das pessoas que vão receber, certidão atualizada de casamento, e por aí vai. Isso aí, ela acaba gastando mais uma média de R$2 mil. Lembrando, gente, pessoal, que isso aqui são todos números apurados. Estimativa, né? Vai ser alterado para cada caso. No cartório de registro de imóveis, depois de pronto o inventário, a pessoa ainda tem que pagar 0,5%, uma média de 0,5% sobre o valor do mercado do imóvel. Então, vai ter que pagar mais R$5 mil. E aqui está o imposto que a gente estava falando. Imposto de transmissão causa-mortes. 50 mil reais. 50 mil reais. Aqui em Minas, ele é 5%. A gente sabe que aqui em Minas ele é 5%. Mas no Brasil, esse imposto ele pode chegar até 8%. Isso é determinado por legislação do Senado Federal. Lembrando, pessoal, tem 2 projetos. Não só um, tem 2 projetos para aumentar o imposto de transmissão causa-mortes no Brasil. Passando de 8 máximo, um passando de 8 para 16 e o outro passando de 8 para 20%. E outra coisa, hoje, aqui no nosso país, já tem 15 estados aplicando a alíquota máxima. A gente está até com sorte, entre aspas, aqui em Minas. Por inclusive, enquanto, Goiás, com exemplo, o estado de Goiás, lá é 8%, São Paulo 5%, Rio de Janeiro eu acho que é 7%. Rio de Janeiro é 8%. Rio de Janeiro é 8%. Olha, você falou do estado de Goiás, eu tive uma reunião com um colega esses dias, e não só o imposto lá é 8%, a despesa do cartório, que eu coloquei aqui em média 0,5%, lá chega em média a 0,7%, 0,8%. Então, a despesa do cartório aumenta também. Mas voltando à nossa planilha aqui, além disso, a pessoa vai ter que pagar honorários de advogado, certeza. Aqui, para fins do nosso estudo, aqui, eu coloco 6% sobre o valor do imóvel. Esse valor aqui ele é previsto como mínimo na tabela da OAB, aqui de Minas, né? Mínimo na tabela do OAB. Então, a pessoa vai ter que pagar aí R$60 mil de honorários advogatícios. Isso aqui, ó, é negociável. Isso aqui, ó, a pessoa pode ser que ela consiga negociar. Porque o advogado pode dividir, conversar, às vezes é conhecido, pode ser que ela consiga um valor melhor. Agora, isso aqui, ó, é à vista. Na hora. Isso se não quiser, pagar multa. Esses inventários que a gente estava falando no começo, por exemplo, que se não recolher o ITCD,
o ITCD vai virando uma bola de neve, que vai correndo juros, vai correndo multa, vai correndo tudo. E isso começa a gerar, às vezes, apartamento, dívida de PTU, dívida de condomínio, dívida de tudo. Mas aqui nós estamos falando do inventário simples, um inventário que o pessoal conseguiu aqui, daria R$122 mil esse valor. Ou seja, mais que 10%. E pode ficar ainda mais caro. Vamos supor que a pessoa não tem esse dinheiro, né? Ele tem que vender o imóvel, vai vender mais barato, e aí o inventário pode ficar em valor... Qual é a solução se a pessoa não tem o dinheiro? Qual é a solução se a pessoa não tem o dinheiro? Oi? Vender. Solução se a pessoa não tem o dinheiro? Vender. Quando vende, você já adiantou aí, Eduardo, quando a pessoa vende esse imóvel que está em inventário, a pessoa não vai pagar R$1 milhão, vai? Não. Vai pagar, vai pagar com desagem de no mínimo 15%. A média que a gente tem aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte, pelo menos, a pessoa compra para investir, está inventário, deixa eu aproveitar, vou cair matando. Pega lá e paga com 20%, então vai vender por R$800 mil. O valor do imóvel. Aqui você já perdeu mais 200. Entendeu? Além disso, você falou da questão de vender. Quando a pessoa tem que vender, esse imóvel foi adquirido por 300 mil. Então, quando a pessoa adquire e vende esse imóvel por 800 mil, ela tem um ganho de capital de 500 mil. O que é o ganho de capital? O ganho de capital é aquela diferença de quando você adquire um bem, você adquire por 300 mil, mas você vende por um valor maior, você tem um ganho, você tem um aumento no capital. Então, você tem que pagar imposto de renda para a União. E esse imposto de renda, ele é de 15%. 15% de 500 mil para 75 mil, se eu não estou enganado. Isso. Ela vai ter que pagar ganho de capital de 75 mil reais. Então, se a gente for somar as custas reais desse inventário, olha aqui, vamos somar aqui, ó, tá vendo? Acho interessante a gente somar para as pessoas verem. 197 mil as custas. Só que a custa do inventário, isso aqui é só o que você pagou, né? Só que a pessoa teve que pagar. Só que isso aqui, você tem que lembrar que a pessoa vendeu foi por 800 mil. Então, no final das contas, a pessoa que que os herdeiros desse imóvel, eles vão receber na mão deles, vamos fazer aqui, ó. R$603 mil. Caramba. Esse caso. Tá vendo? O valor de 1 milhão, você vai gastar quase 400 mil reais para fazer o inventário. Olha que vai perder quase 400 mil reais. Você perde mais de quase 40% do valor do imóvel. Isso aqui. E detalhe, uma coisa que eu costumo falar e já vi acontecer, a pessoa, os herdeiros não conseguem morar no mesmo bairro aqui em Belo Horizonte, nesse caso. Tem que mudar, vender a casa que ele viveu a vida toda, que o pai e a mãe deixou para ele, com carinho, com amor, que ele, sabe, tem o cheiro dos pais, né, nessa casa, sabe, aquela coisa assim. Ele Sim. vai ter que sair de lá, justamente para vender, poder fazer o inventário. Agora, isso você pode levar isso, a gente leva para o interior, a gente vê muito isso também em fazenda. Fazenda valoriza demais, às vezes. Na hora que você vai fazer o inventário, a terra valoriza demais. Aí a pessoa, às vezes, não consegue ficar com uma parte da terra. Para poder continuar ali, às vezes, um negócio da família, alguma coisa, ela não consegue. Fazer absurdo. Tá, já colocou uma pulga na cabeça das pessoas. Que a gente poder conversar. Beleza. Agora, voltou? Voltou. Isso. Entendeu? Mas e aí?
Agora a gente precisa resolver esse problema. Eu não venho aqui trazer mais problema. Já tem uma pandemia com problema, eu não venho trazer mais problema para o mineiro. Aqui, graças a Deus, acabou a onda roxa, mas estamos num momento difícil aqui ainda. Não está fácil. Nada vem trazer mais problema. A gente não veio para eu gosto de falar assim, advogado, você vai para ele com um problema, você tem que sair com uma solução. Sim. E olha que isso foi o que, pelo menos para mim, me fez buscar o planejamento patrimonial da família, como uma forma de atuação. Porque o cliente que chegava para mim com um inventário, apesar de sair com um inventário resolvido, ele saía com problema. Você não resolve o problema do cliente. Você já percebeu isso, doutor? E quando chega o inventário aqui, apesar de você solucionar a questão, você faz o seu trabalho, você soluciona a questão, você entrega o imóvel regularizado, você faz o trabalho. Mas a verdade é que você não soluciona o problema. E por quê? O inventário é o próprio problema. Não tem jeito de você solucionar a partir do momento que ele vem. A pessoa, como que você resolve isso? A gente só consegue resolver isso com planejamento, sendo eficaz num planejamento patrimonial, num planejamento sucessório. E aí nós temos várias ferramentas. E a que eu entendo que hoje é a melhor ferramenta que a gente tem no Brasil de planejamento sucessório, tenho certeza que o doutor concorda comigo, que é a holding familiar. Sim, a holding ela é um sistema que você não precisa de juiz, não precisa de promotor, você não precisa de fórum, você não precisa de nada. Na verdade, o que você vai fazer? Você vai pegar o patrimônio, a grosso modo, integralizar dentro do CNPJ, e aí depois a gente vai analisar. Você vai fazer a doação aos filhos, você vai criar uma segunda empresa para escapar desse TCD. Tem uma série de mecanismos que a gente pode organizar. E aí a gente monta conforme a família. A família X tem a holding X, a família Y tem a holding Y, a família A tem a holding A. Porque ali é aquela família. Né? O filho vai cuidar de determinado segmento, o outro cuida de outro. Um é especialista em ganhar dinheiro, o outro não é especialista em gastar. Então, eu tenho que organizar a família de todo. Dá para organizar. No âmbito rural, então, é muito interessante, porque você tem geralmente aquele filho que conhece do negócio, aquele que mudou para Belo Horizonte, que está para outros lados, virou médico, virou advogado, entendeu? Sim. E tem aquele que ficou com o pai naquele negócio com a família, às vezes uma fazenda, alguma coisa. E isso, o legal do planejamento patrimonial, através da holding familiar, é justamente que ele é individualizado, que é o que você estava falando. A gente vai fazer para cada tipo de família, cada tipo de situação que você faça. E eu falo também, e além de tudo, ele é mutável. Ele permite umas situações em que você, às vezes, aconteceu alguma coisa, você precisa mudar o planejamento depois dele pronto, você consegue fazer isso. Por quê? Porque o patriarca ou a matriarca, os donos do imóvel, eles mantêm a total autonomia sobre o imóvel. Que é o que não acontece em outras formas de planejamento, por exemplo. A gente tem igual a doação de vida. Doação em vida. Você doa em vida, você fica com usufruto. Muita gente faz isso. E eu vou falar que isso é um péssimo negócio. São talvez o pior de planejamento sucessório seja esse. Sabe por quê? Porque você perde o controle daquilo que é seu. Sabe? Aí você fica refém da nora, do genro que briga com o filho. Sabe? É terrível. Em vez de você não tem você não tem benefício tributário quase que nenhum na doação em vida. Porque você continua tendo que lavrar a escritura, que a gente mostrou lá. Você continua tendo que lavrar o cartório de registro de imóveis. E você continua tendo que pagar o ITCD sobre o valor atualizado do imóvel. De mercado imóvel. Mercado. Se for você deixa para fazer o inventário, porque aí o problema não vai ser seu, entendeu? Mas é só uma antecipação e você está tirando da sua mão. Enquanto que no sistema de planejamento da holding, a gente consegue fazer que o patriarca, a matriarca se mantenham no total controle do imóvel, podendo, inclusive, dar confiança ao imóvel, se ele quiser. Ele pode fazer o que ele quiser com o imóvel.
mesmo já tendo sido feito o planejamento para os filhos, ou para os herdeiros, ou para os sucessores, para quem ele quiser. Ele pode pegar de volta, ele pode administrar, ele pode alugar, ele pode arrendar, ele pode receber dividendo, ele vai receber... Nossa, pode fazer... Talvez ele tenha mais poderes do que ele tem hoje, sabe? Do que ele tem hoje. E outra coisa... É uma afirmação que ela não está errada, não. Tudo. Até o crédito para comprar carro do CNPJ é mais barato que uma pessoa física. Dá para comprar carro, entendeu? Com desconto. Dá para comprar terra. Dá para pegar financiamento. Para quem que sai dinheiro melhor taxa? No CPF ou no CNPJ? É sempre no CNPJ. Porque o Estado, os bancos, tem uma ideia de que emprestar para o CNPJ, ele vai gerar renda. Ele vai gerar... criação de postos, vai gerar contratação de pessoas, entendeu? É para isso que serve. O CNPJ, o governo, ele quer que a gente faça atividade financeira dentro do CNPJ e não dentro do CPF. Tem algumas exceções, que é o caso dos produtores rurais, alguns, que inclusive agora já estão até migrando para o CNPJ, né? De tanto ter problema, mas é um bom negócio. E ele pode, até o produtor rural, ele pode ter sim essa roda, ele pega o patrimônio dele, coloca dentro do CNPJ e ele exerce a atividade dele no CPF. A gente faz um contrato de comodato oneroso com o outro, né? Isso, a complexidade não é dos advogados fazer, isso é a obrigação de quem vai. A pessoa está acostumada a fazer o procedimento. Entendeu? É uma solução assim. Quem não quer pagar imposto de forma justa, porque o imposto é imposto. Se pudesse, não pagava nenhum. Né? Mas é obrigatório pagar, tanto que pague o menor possível. Você quer receber uma cartinha da Receita Federal com essa pandemia, os estados precisando de dinheiro do jeito que está? Você acha que se continuar sonegando imposto vai dar certo? Não vai. Eles estão apertando cada vez mais. Né? O fisco está vindo, o leão nunca esteve mugido tão alto. Né? Então, vai vir. E a gente tem uma máxima lá no nosso time de estudo, né, doutor? Que a pessoa física não tem que deixar bens. Pessoa física não tem que deixar bem, gente. Pessoa física, ela morre. A verdade é essa. Enquanto que a pessoa jurídica, ela continua. Uhum. Então, a dos bens é muito importante. Isso é muito importante para o planejamento das pessoas, para evitar. E isso gera um planejamento até mesmo contínuo na família, evitando, assim, a dilapidação de patrimônio. Vamos lá, doutor Bruno. Nós vimos quanto que custa o inventário de 1 milhão, né? Fizemos a conta que, às vezes, a gente pode gastar até 400 mil reais para resolver esse inventário. Agora me mostra quanto que custa essa bendita dessa hold, que a gente não para de falar. Nós vamos voltar lá na mesma planilha, para a gente já ter uma noção do lado. Lembrando, gente, mesmo exemplo, uma família adquiriu o imóvel uns mais de 20 anos atrás, 300 mil reais, e hoje esse imóvel está valendo R$1 milhão. Nada mais comum no direito hoje, que é o que a gente mais vê. Vamos lá. Autoriza aí. O chefe tem que autorizar. Tá na mão. Tá na mão. Vamos lá, ó. Então, aqui nós temos um custo de inventário. 122 mil de cara. Ainda teve que vender, teve que fazer um total de 197 mil de custo nesse inventário. Agora, e se a gente fizer o planejamento através de hold? Primeira diferença que a gente sempre busca na hora de fazer o planejamento patrimonial é que o valor que a gente vai usar para fazer a hold, para fazer as declarações, para pagar os impostos, é o da declaração de imposto de renda. Eu falei para vocês, que foi de 300 mil. Outra diferença é que na hora que a gente vai fazer o planejamento patrimonial através da hold familiar, a gente não tem que passar pelo cartório de notas. Não precisa. Então, eu não tenho esse custo. O que eu tenho que fazer são atos na junta comercial. Geralmente, isso vai gerar em torno de R$ 1.200 numa hold mais básica, que a gente vai fazer... Pode interromper? Não paga ITBI também, tá? Se você integralizar, se tiver no seu CPF, vai passar para o CNPJ, essa integralização não paga ITBI.
Tem isenção constitucional, tá certo? Previsto na lei, gente, previsto na lei. Você vai integralizar um imóvel dentro de uma empresa, se você usar o valor dele que está previsto na sua declaração de imposto de renda, não tem ITBI. Não tem porquê a prefeitura te cobrar ITBI. Não existe esse imposto nesse caso. Você vai gastar, uma média, R$ 1.200 na junta comercial para fazer o registro dos atos sociais e das alterações contratuais. Isso é o que a gente vai gastar. Além disso, nós vamos gastar a mesma média de 0,5% no cartório de registro de imóveis. Mas olha aqui, agora é sobre o valor da transação que a gente está fazendo. O imóvel continua com 300 mil. Não teve esse 1 milhão aqui. Então vai pagar menos, uma média de R$ 1.500. E o imposto? O imposto continua sendo 5%, mas também ele vai entrar na DIF, no valor da DIF, R$ 300 mil. Agora todo mundo. Eu vou até pular aqui os honorários, porque, além disso, a pessoa vai ter que contratar. Como você está mexendo com a empresa, é importante a gente contratar um contador assistente. Cada lugar vai ter um preço. Então, como eu disse aqui, são estimativas. Mas você vai gastar, em média, uns R$ 1.200 num contador assistente. Agora, e os honorários do advogado? Que aqui, mínimo da tabela do OAB, 60 mil. Para fazer um negócio muito mais sofisticado, mais planejado, aqui vai ficar mais caro. As pessoas imaginam, né? As pessoas sempre acham que o honorário vai ser mais caro. Uhum. Mas a verdade é que isso aqui, quando você faz com muito mais calma do que o inventário. Isso aqui você não tem que ir no judiciário. Isso aqui você não tem a metade da burocracia que você tem no inventário. Então, eu não tenho como dar o valor de cada advogado. A gente faz, no meu escritório, tá, doutor? Vou falar no meu escritório, a gente faz um parâmetro de horas. Quanto que a gente gasta para fazer uma holding de uma forma ou de outra. Aqui no meu escritório, a gente cobra, em média, uma holding nesses parâmetros, um valor mínimo de R$ 10.500. R$ 10.500 nesse valor. E cobra também ou 10% sobre a diferença econômica. Então, se o mínimo... Isso é o que cobra no escritório, é só para o pessoal entender. Se o mínimo é 10.500, mas se a diferença econômica projetada der mais que isso, a gente vai cobrar os 10% sobre a diferença econômica projetada. Bom, valor total gasto nesse planejamento. Lembrando, aqui, ó, terminando tudo. Já está tudo no nome dos seus filhos, com você tendo a total administração disso tudo. Você gasta R$ 29.400. Enquanto que no inventário você gastou R$ 122 mil. Só o ITCD, que seria do Estado aqui, paga ainda sobra R$ 20 mil de diferença. Olha para você ver a economia de um. É 76% de economia nesse caso. Para outro. 76% de economia. E outra coisa, então, você não precisa vender o imóvel para pagar custos. Porque isso aqui, por isso que ele é planejamento. Isso aqui você consegue fazer de forma planejada. Você consegue planejar o pagamento de todas essas despesas. Principalmente se você não tiver com pressa. Sim. Você consegue ir fazendo aos poucos. Então você não precisa vender imóvel. Então você não tem aquele ganho de capital também e não tem o deságio. Isso aqui é muito interessante. Olha, 76% de diferença. Eu vou até parar o compartilhamento aqui para a gente poder falar. E é por isso, Eduardo, que eu costumo dizer, eu digo para as pessoas sentam aqui na minha frente do escritório, quanto que custa para eu fazer uma holding familiar? Quanto que custa para eu fazer um planejamento patrimonial da minha família? A verdade é que, na maioria dos casos, eu não vou falar todos os casos, porque existem casos que talvez o imóvel vai ser menor, uma quantidade menor, o custo pode até se equiparar, mas é muito raro. Muito raro. A grande verdade é que o custo para se fazer uma holding, para se fazer um planejamento patrimonial da família é zero. É zero, porque ele é todo coberto pelo benefício econômico de se fazer o planejamento. Lembra, olha lá, a gente teve o inventário, ele cobraria do patrimônio da família R$ 122 mil. Para fazer o planejamento através da holding,
Isso a gente colocou aqui, uma das rotas mais simples que tem, daria 29.400. O benefício econômico dessa família foi de R$ 92.600. Então, assim, não tem custo para a pessoa fazer. Ela tem um gasto. Realmente ela tem um gasto. Mas se ela entende isso aqui, ela vê que isso aqui é melhor, vou te falar, é melhor que qualquer investimento. Sim. Bota 29.400 em qualquer lugar aí e fala assim, quando eu morrer eu pego, vai dar para pagar o inventário. Você não consegue chegar a 122 mil. Não consegue. Não consegue. O Estado, ele fica, as pessoas não sabem, mas o Estado, ele fica, infelizmente, ele fica esperando você morrer, cruza os braços, e o dia que você morrer, você me paga. É desse jeito, se você tiver patrimônio, e eu tô assim, não é patrimônio de pessoas ricas, milionárias, não, estou dizendo assim, o patrimônio de 600 mil reais não compensa ter. Né? Sim, nós demos um exemplo de uma família que comprou a casa por 300 mil reais. Hoje qualquer casa, hoje vale quase próximo de R$1 milhão, qualquer lugar. Entendeu? E o pior, sabe quem faz esse cálculo? É o Estado. Você pode falar assim, a casa aqui vale 400 mil, por exemplo. Aí vem o Estado e fala assim, não, é 500. Eu disse, não, pode ser, paga 500, não. A base paga 500. Não, e se você questiona isso no Estado, na hora que você está declarando ITCD, além de você perder esse questionamento, você vai atrasar seu inventário e vai ter que pagar multa sobre ITCD. Você vai atrasar. Porque eles vão demorar 1 mês, 2, 3 para responder o seu questionamento. Aí, se você for questionar isso na justiça, pode esquecer. Pode esquecer. Por isso que a grande maioria das vezes a gente aceita a avaliação do Estado. Porque não vale a pena, sinceramente. Não compensa discutir. Não compensa discutir. Não compensa. Infelizmente, isso é muito doído. E outra coisa, não é só o Estado de Minas Gerais, não. Recentemente eu fiz o inventário lá em Porto Alegre, é o mesmo problema, caríssimo. E o Estado, assim, se você não pagar, você não flui daqui para frente, sabe? E outra coisa, e você paga, de certa forma, 2 vezes. Morreu o pai, você tem que fazer o inventário com esse gasto. Morreu a mãe, você faz a outra metade. Então é desse jeito, esse gasto é absurdo. Absurdo. Eu vou te falar uma coisa. É uma coisa que não agrada, não. Tá? A culpa disso aqui não é do Estado, não. Olha que loucura que eu estou falando. A culpa não é do Estado, a culpa é nossa. A culpa é minha, a culpa é do meu pai, a culpa é do nosso avô, nossos pais. Porque a gente não tem enraizado dentro da gente a necessidade de se fazer o planejamento patrimonial. A gente não tem esse costume aqui. Se você pega o imposto de inventário em outros países, ele é muito maior do que o imposto brasileiro. Acho que da França é 60%, salvo engano. Olha a diferença para os 5% que a gente cobra aqui no estado de Minas Gerais. Nos Estados Unidos, que é o que a gente mais espelha, aqui, é 40%. Mas só que lá, ninguém compra as coisas no CPF, ninguém cobrar no CPF não existe. Não existe. Imóvel e inventário, gente, lá ninguém faz. Só quando é uma pessoa que esquece completamente, totalmente alienada. E lá existem outras ferramentas além da holding, tá? Lá existem trust, tem outras ferramentas, porque já é enraizado na cultura o planejamento patrimonial da família. Que pessoa física não tem que deixar bens. E por isso que eu brinco, eu falo, não é popular o que eu falo, mas a culpa não é do Estado, não é o Estado que está querendo te tributar demais, que está querendo não sei o que, não. E isso é o que bota na minha cabeça que a culpa é nossa. Se as pessoas botarem na cabeça que elas precisam fazer o planejamento e procurarem fazer, o benefício econômico para elas, o tanto que esse benefício econômico é importante, é válido para elas, olha o exemplo que a gente deu. 76% de benefício econômico. Se as pessoas botarem na cabeça isso, acabou. O Estado não consegue cobrar o ITCD. Pelo menos não sobre a morte. O Estado vai continuar tendo imposto ali sobre o ITCD e tudo, isso não pode. Então é por isso que eu brinco que a culpa é nossa. É verdade. O Bruno, e não é só nisso. Ela serve para proteger o patrimônio da família. Serve para evitar atrito entre irmãos, sabe? Quantas famílias nós
já vimos histórias de família que virou uma confusão no inventário, os irmãos pararam de se falar, porque quando tá o pai e a mãe, beleza. Aí depois que faleceram, vão fazer o inventário, aí às vezes não é só o filho que está falando, é a nora, é a esposa do filho, é o marido do filho, entendeu? Aí envolve terceiros, aí, sabe, isso começa a ter problema. E o início da briga é o que nós estamos falando aqui, quando o advogado gera o boleto do TCMD e joga ele em cima da mesa, coloca ele em cima da mesa, só tem que pagar. Aí o cara diz, é absurdo, eu vou pagar isso tudo. Paga você que tem mais dinheiro. O outro não tem, aí começa aquela confusão. Aí a gente viu assim, ó, sem pagar isso, eu não posso fazer nada. E é verdade. Muitas vezes a gente já está segurando nossos honorários. Os caras falar assim, ó, não, vou segurar aqui, eu sei que conheço a família. Isso aí, cara, eu vejo muitos advogados do interior falando isso, porque vocês conhecem mais o pessoal, né? Muitas vezes seus clientes são seus amigos, seus conhecidos, vocês têm esse contato maior com os clientes, então você segura, eu sei que segura, aqui a gente segura também, fala assim, ô, meus honorários e tal, você já me deu a entrada aí, vamos segurar, vamos esperar, paga o ITCD, depois a gente resolve. Mas não adianta, a pessoa não tem condição de pagar 50 mil reais. Na bucha, não vai. E é um dinheiro que não volta R$1 para a família. Não volta R$1. Não volta R$1. Não volta R$1. Você falou aí da proteção da família. Eu tenho a proteção que isso gera, que o sistema de planejamento patrimonial gera para a família, ela não é só de evitar dilapidação pelo inventário, realmente. Ela tem uma proteção porque você precisa colocar isso no sistema para evitar fatores externos. Pensa comigo, o bem é da família. O bem não é da empresa que o filho formou 10 anos, 15 anos depois que o pai adquiriu aquela casa. Vamos voltar no nosso exemplo aqui. Uma casa, 1 milhão, o pai, mãe, 2 filhos. O filho tem uma empresa. Tem um restaurante, digamos. Pandemia, ótimo exemplo. Pandemia, restaurante, a gente sabe que está quebrando. Quebrou. Funcionário, está devendo funcionário. Eu não estou dizendo para não pagar, gente. Eu não venho. Não estou dizendo. Eu estou dizendo que aquele bem que era da família há mais de 30 anos, não era nem do filho, quando ele abriu o restaurante. Ele não tem que responder por esse patrimônio. E o que vai acontecer quando ele for receber isso pelo inventário? O que vai acontecer quando ele for receber isso pelo inventário? Principalmente se ele já tiver... A Justiça do Trabalho, o fisco, vai pegar e vai habilitar lá no inventário. E é por isso que quando a gente faz o planejamento patrimonial, a gente grava ele com cláusulas que são cláusulas de proteção do patrimônio. Uma delas, assim, se eu estiver extrapolando o tempo, você me fala, viu, Dó? Uma delas é a cláusula de impenhorabilidade. A cláusula de penhorabilidade já tem decisão unânime dos tribunais que ela é aplicada. Gravou a doação que a gente faz, quando a gente faz da PJ que vai do pai para o filho, sem entrar muito no mérito aqui, porque a gente grava com essa cláusula, esse bem não pode ser penhorado por uma dívida desse filho. A proteção é incrível. E não é só isso, tem proteção também contra regime de casamento. Olha só para vocês verem. Você grava também com cláusula de incomunicabilidade. O que é isso? Para ser exclusivo do filho. Do filho. Não da nora, do filho. Do filho. Não é só isso. Se acontecer do filho falecer primeiro, esse patrimônio retorna ao pai. Aí o pai decide o que ele vai fazer. Cláusula de reversão. Pode, se for com autorização, pode, nesse tempo que dá para fazer. Sabe? Então tem um sistema de cláusula. Então, foi o que nós falamos no comecinho. Família A, holding A, família B, holding B. Cada família monta sua holding, destinado para a sua particularidade. Não é matemática, a gente não faz um copia e cola. Às vezes o patriarca, eu já tive casos em que o patriarca era mais ligado com a nora do que com o filho. Sim. Falou, ó, minha nora tem que estar nesse negócio aqui. Ainda mais que tiver. Se ela não tiver aqui, eu não faço. Ele falou, beleza. A família toda concorda, não tem. E olha que legal.
A família toda concorda, não tem briga depois, porque não tem depois. Não tem depois. Não tem depois, a família tem que concordar, concordou ali. Quando o patriarca, a matriarca falecer, sabe o que vai sobrar? A certidão de óbito. Mais nada. Não tem exatamente. Uma padilha aqui de Alfenas. Não tem um pardal no nome. Não sei se Belo Horizonte tem essa dília. Tem qual que é? Aqui não vai ter nenhum pardal no nome. Exatamente. Eu falo que o planejamento patrimonial, principalmente através de holding familiar, ele tem um benefício econômico, que é o que a gente já viu, né? Que é o de 76% de economia, e ele tem um benefício temporal. O que é um benefício temporal? Porque ele é automático. A pessoa, o patriarca, ele se mantém na total autonomia dos bens até na hora que ele vem a falecer. Ele vem a falecer, automaticamente esses bens já passam para a administração dos filhos. Então, é um benefício temporal porque é automático. Você não tem que passar por aquele tempo de inventário para poder fazer. Passou ali para o seu nome, você já pode começar a decidir. E um dos principais benefícios, e eu vou ser bem sincero, às vezes até maior do que o benefício econômico, é o emocional. A família, ela não precisa passar por um processo que é custoso, é demorado, é chato, é burocrático, em meio a um luto. E olha que os prazos de TCD são curtos. Sim. O Estado não te dá o direito de falar assim, não, cura seus magos aí, cara, eu sei que você acabou de passar por uma situação difícil, segura aí, depois você vem cá e declara, e a gente faz o inventário. Não! Se passar o prazo lá, você vai tomar multa de TCD. Ele vem por 3 meses e te dá o desconto de 15%. Após 3 meses, acabou o desconto e... Passado 6 meses. Multa. É assim que funciona. Então, assim, o benefício emocional é muito grande, porque familiar, se eu bem falecer, a única coisa que você tem que se preocupar é com o luto. Se você vai ter, sua família, preocupa com sua mãe, com seu irmão mais novo. Entendeu? O Bruno, é tão absurdo que até no nosso Código de Processo Civil, lá tem a previsão. Se a família não fizer inventário, o Ministério Público vem e faz. Sabe? É uma coisa absurda. Se não tiver, o Estado pega, tá? O Estado pega, bem. Pega para você. Se não habilitar lá e querer pagar o negócio para pegar, o Estado vai pegar o bem. É difícil, mas existe previsão. Então, é o seguinte, a ideia, eu acho que o conceito, Bruno, nós passamos aqui, né? Nós estamos chegando ao final do nosso bate-papo aqui. Tanta coisa para a gente falar ainda. Se deixar, a gente vai falando de road aqui. Se deixar, nós vamos falando de road aqui. Nossa, se deixar, nós fica assim 2, 3, 4 horas, a gente fica conversando direto, né? Mas eu acho que eu vou passar aí o que é, por que a gente sugere o planejamento patrimonial através da holding, quanto que custa o inventário, né? Sempre existem minúcias, como a gente falou, o planejamento ele é individualizado. Ele depende até de qual estado você está, né, Eduardo? Sim. Qual estado que você está. E existem várias ferramentas, além dessa que a gente passou da holding familiar comum, existem vários tipos de holding, fala uma aqui, eleição do domicílio fiscal mais vantajoso. Sim. Aquele imposto de 5%, ele vira 2%. 2%. Então, e outra coisa, é lícito você colocar que o seu domicílio fiscal é outro estado. Não, nasci em Alfenas, vivo aqui a vida toda, mas eu quero pagar o imposto. Direito de cada um. Pode, tá na lei. Só que ninguém te ensinou isso, né? Nós estamos ensinando. Pode sim, pode sim. Mas sabe quem tem isso? São deputados, são políticos, todos esses têm. Grandes milionários. Os grandes milionários todos têm. Empresas, grandes empresas. Você acha que o Carrefour, a Coca-Cola, o Grupo Silvio Santos, a Rede Globo, o que eles têm? É uma holding que controla todo mundo. Você nem sabe. Você acha que os caras têm 400, 500 milhões de patrimônio, 1 bilhão de patrimônio, pagam 5% sobre o valor desse patrimônio quando o cara falece, cara? Jamais. Nunca. Agora, isso a gente não está falando de forma pejorativa, não. Eu gosto de ressaltar, você falou da licitude,
eu gosto de ressaltar, eu brinco até, mais uma coisa bem mineira, planejamento patrimonial não é jeitinho. Planejamento patrimonial não é você dando um jeito de fugir do fisco, não. Tem cliente que às vezes você apresenta o planejamento patrimonial, ele vê esse benefício financeiro e fala, cara, isso pode? Isso não é um jeitinho? Né? É tudo feito dentro da lei. É que as pessoas não sabem que elas podem fazer isso. É tudo feito de forma aberta. Você vê, a gente está fazendo uma live aqui, está falando disso sem medo nenhum. Tudo feito de forma legal. Se der errado, manda o advogado para a cadeia. É lícito. Eu falo, nosso time lá, o time holding, estamos fazendo isso no Brasil todo. A gente está lutando com isso. Justamente está tentando mudar uma cultura do brasileiro. E nós estamos, aos poucos, conseguindo mudar esse tipo de cultura. Porque a gente quer que a lei chegue, a lei boa, chegue para as pessoas. Né? Não só chegue para a lei ruim, né? Vamos fazer chegar a lei boa, aquilo que beneficia, aquilo que economiza, aquilo que protege a família, aquilo que traz serenidade, aquilo que traz a perpetuação do patrimônio naquele grupo, aquilo que faz pagar menos impostos. Né? É isso que a gente quer fazer. Tá? Então, a gente não quer fazer nada de forma ilegal. Se tivesse fazendo alguma coisa de ilegal, né? Eu podia quebrar minha carteira do AB agora, o Bruno também. Porque nós estamos aqui falando. A gente está passando a informação. Vai ser replicado. Né? Então, é o seguinte: a gente quer trazer coisas boas. Né? E se for o caso da sua família de fazer uma holding, pense, faça um planejamento sucessório. Isso é um planejamento sucessório. O planejamento sucessório não é fazer testamento, também é outro que dá problema, que tem que pagar, que gera TCD, tem que ser na justiça. Se você quiser que eu comece a falar de testamento, vai precisar de mais 1 hora. A gente fala de testamento, vai sair um testamento até 10 horas da noite. Tranquilo. Eu que falando mal de testamento aí é o dia inteiro. Difícil. Pessoal, então, se alguém tiver uma dúvida, pode mandar aqui. Por favor, siga o Bruno nas redes sociais. Ele é um grande colega, um grande amigo. Eu quero te agradecer mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Conte aqui com um amigo aqui ao Fens. Se precisar de qualquer coisa, estamos aqui. Quando acabar a pandemia, passa aqui para a gente tomar um café, uma cerveja. Será muito bem recebido, muito bem-vindo. Muito obrigado pelos ensinamentos, pelo bate-papo. Assim, sucesso, muita prosperidade, saúde. Um grande abraço. Muito obrigado também, Eduardo, pelo convite. Se precisar, a gente está aí. Gosto muito de falar sobre esse assunto. Eu acho muito importante a gente informar o máximo de pessoas possível. Pessoal, me segue lá no Instagram, no @hold com Bruno Rocha. Tem o YouTube também, Hold com Bruno Rocha também. Pode seguir lá. A gente posta vídeos, posta informação lá o tempo todo. E queria agradecer novamente aí ao Eduardo, ao escritório dele aí, Dias e Goulart, que está proporcionando esse espaço para a gente falar de holding, que é muito importante. E isso tem que levar para o Brasil todo, interior, capital, país, outro estado. Isso tem que ir para todo lado, cara. Muito obrigado e boa noite para todo mundo aí. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado quem assistiu.